É. Olá, senhores passageiros, vocês estão ouvindo o podcast do Som da Minha Voz, o podcast onde o descontrole é certeiro. Eu ainda falo isso aqui? Acho que falo, né? O que tá acontecendo hoje? Hoje comigo, com você? Com você eu nunca vou saber, né? Isso é uma coisa que eu já devo ter falado isso várias vezes em algum podcast, em vários podcasts diferentes. Né? Que eu falo que eu queria fazer um podcast em que eu ficasse em silêncio e que você pudesse falar o que quisesse. Então é um podcast de 1 minuto de silêncio, né? Eu sempre fico com essa ideia na cabeça. É uma ideia que não dá pra fazer. Não dá pra fazer, eu nunca vou fazer, né? Mas não sei, eu acho que tem algumas coisas assim que a gente tem que falar, né? Falar, tipo assim, pô, eu tô pensando isso aqui, eu não sei o que é isso ainda, tá ligado? Mas eu tô com essa ideia, tá ligado? Por exemplo, eu tô com uma ideia, porque eu fiquei vendo muitas drogarias aqui em São Paulo, tem muitas drogarias, né? E eu vi a Droga Raia. E aí eu comecei a pensar num personagem que é a Droga Cláudia Raia. Não é isso, é isso? É isso. É um personagem que é a Droga Cláudia Raia. E aí parou aí, entendeu? Eu não tenho muito o que... Eu não sei muito bem como é que seria esse personagem. Eu acho que de vários jeitos seria muito desrespeitoso, né? Com várias coisas, né? Com várias coisas. E eu não quero ser desrespeitoso. Apesar de ter vários momentos que eu acho que a gente precisa ser desrespeitoso, cara. Eu ando notando isso. Então, pois é, eu ando notando isso, mas será que a gente precisa mesmo? Porque eu ando pensando... Eu ando pensando muito sobre várias coisas, mas principalmente, né, sobre a questão da honestidade. Honestidade consigo mesmo, honestidade com pessoas em volta de você. Porque se eu for olhar... como é que eu posso dizer? Eu tô com 28 anos, a gente tá em 2026, isso é outra coisa também. Hoje é dia 3/1 de 2026. E eu tô com 28 anos de idade, né? E eu tô fazendo aqui esse podcast talvez desde que, não sei, desde 2018, 2017. Que esse podcast aqui, tipo, tem uns episódios, que saem uns episódios, né? E aí, tipo, às vezes eu faço... Tinha uma época que eu fazia constante, né? Antes de podcast ser podcast, isso é uma coisa, tipo, o Robert tem um podcast. Tá todo mundo falando, o Robert tem um podcast, ele faz um podcast, né? Porque tá na moda fazer podcast. Não. Eu faço podcast desde né? Desde antes, porque eu gosto da coisa, né? Essa coisa né? De falar e tal, né? Só a vozinha ali e tal. Sem vídeo aqui. Eu não tenho vídeo, entendeu? Eu não quero ninguém me ver. Aqui eu não quero ninguém me vendo falando isso aqui. Porque eu não quero estar preocupado com como que tá aparecendo no take. Porque as pessoas, às vezes, elas não tipo, porque é meio que sobre isso, né? Porque quando você tá gravando um vídeo, né? Você tem que estar preocupado com o que você está falando, você tem que estar preocupado para quem que você está falando. Será que tem mesmo? Eu fiquei pensando. E tem que ficar preocupado com como que tá aparecendo na tela, né? Você tem que estar preocupado, porque você está falando pra câmera, né? E também você tem que ver como que tá a fotografia ali da coisa, como é que tá o enquadramento e tal. E aí isso fica, não sei, né? Isso muda tudo, assim, né? Muda a linguagem, muda tudo, né? E aqui eu tô falando, às vezes eu viro de costas, às vezes eu vou pro outro lado, às vezes eu coisa, podia gravar isso. Não vou gravar isso. Porque aí eu vou virar de costas e eu vou estar virando de costas, entendeu? E aqui eu tô virando de costas, eu não tô virando de costas, eu continuo só tô falando, entendeu? E aí a ideia de passar a coisa de que eu estou virando de costas, eu acho que muda tudo. Uma coisa é eu estar virando de costas, outra coisa é eu estar mostrando que eu estou virando de costas, né? Não é verdade? É porque às vezes as pessoas, né? Às vezes não dá pra sacar desse jeito, mas é verdade, né? As coisas mudam dependendo do jeito que elas estão sendo mostradas, óbvio. E aí eu tava falando disso por quê? Porque eu faço esse podcast aqui desde muito tempo. E por que eu tava falando isso? Porque e aí eu faço... Eu tenho que começar sempre falando isso? Que eu faço há muito tempo? Por que eu falo muito disso? Eu acho que é porque eu tenho uma coisa que é... Eu vejo muita gente que começa a fazer as coisas meio que do nada. Comecei a fazer e aí, tipo, em 1 ano as coisas já estão meio que funcionando e tal, né? E já estão se encontrando, assim. Mas eu também vejo muita gente que faz essas coisas desde que tem 15 anos de idade e só consegue ali, ver as coisas começarem a funcionar
Quando tem 35 anos, né? E aí, ou depois até. Ou até mais velho, né? Tipo, você vai ver os especiais de comédia do George Carlin, ele tá tudo meio velho já, né? E ele faz isso desde que ele é muito jovem. Ah, mas ele trabalhava no rádio. Sim, 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 mas o que a gente conhece, a cara do George Carlin, ele tá tudo velho já. E eu às vezes fico pensando nisso, que eu acho que E aí pode ser também que você faça isso há muito tempo e não dê em porra nenhuma. O que é uma coisa que, né, é isso. As pessoas, elas ficam falando sobre... você tem que continuar, você tem que permanecer fazendo, né, o que você ama, você tem que continuar indo atrás do seu sonho. Claro, assim, se você quiser também, né? Eu acho que foi a Fernanda Montenegro que deram uma recomendação para ela, assim, fala um conselho aí pros jovens artistas. Aí ela falou assim, desista. E aí todo mundo acha que é meio irônico, né? Tipo, tem um outro do Bo Burnham também que ele fala, o que é o conselho que você dá? Desiste de fazer isso que você quer fazer. E é meio verdade, na verdade, você tem que desistir do seu sonho pra você ver se é seu sonho de verdade, né? E assim, qual que é meu sonho? Sei lá qual que é meu sonho. Acho que meu sonho é acordar todo dia e falar, puta, eu só preciso fazer o que eu quero, né? E eu só preciso fazer as coisas que eu acho que fazem sentido. Acho que é o sonho de todo mundo, né? Aí tem gente que fala que isso vem no comunismo. No comunismo você vai trabalhar só 3 horas por dia pra alguma coisa que faça sentido pra humanidade, né? Aí depois você faz o que você veio pra fazer no mundo. Eu não acho que ninguém veio fazer porra nenhuma no mundo, tá? Deixa eu tomar só um gole de café. E eu tô falando que é o comunismo que fala isso porque eu acho que aqui no Brasil, principalmente, é a alternativa ao capitalismo que mais tá na moda, né? De falar. Porque as pessoas falam do comunismo, do capitalismo, que é o que tá, e depois elas falam do comunismo, né? Tipo, tem o capitalismo, mas também pode ser o comunismo. E eu não entendo muito bem, na verdade, assim. Isso porque eu sinto que para você entender exatamente o que é o comunismo, você tem que ser uma dessas pessoas que amam saber o que é o comunismo, tá ligado? Você se apaixona pela coisa da política em algum momento da sua vida, pelo que eu vejo cedo, né? Ou um pouco tarde, ou muito tarde. Em algum momento você se apaixona e aí você fica full time nisso, né? Ou não, óbvio que não full time, mas é o seu lance, né? E aí quando você tem outros lances, o que resta é você ficar vendo vídeos na internet de uma pessoa num quarto cheio de neon, ou às vezes com uma parede branca, falando o que é o comunismo pra você. E aí você fica, né, falando, isso deve ser o comunismo, né? Você podia ir atrás de descobrir o que é o comunismo, podia ir atrás, mas aí eu também, eu não tenho tempo pra fazer isso. Porque o tempo que as pessoas que estão me falando o que é o comunismo estão fazendo pra me falar o que é o comunismo, depois de lerem muito, é o tempo que eu tô fazendo atrás de ir atrás do meu negócio. E aí as pessoas perguntam, você é comunista, Robert? Eu não sei se eu sou comunista. Eu não sou capitalista. Assim, eu meio que tô no sistema, então eu tenho que, né, reger ali, tem que estar nas regras do jogo, então eu fico ali, né, me embananando, né, e tropeçando nas regras do jogo do capitalismo, claro. Agora, o que eu quero além disso? Eu não sei, tá ligado? Eu não sei. E aí eu espero que as pessoas consigam resolver de alguma forma, né? E aí no debate que tiver lá, elas me convençam, tá ligado? Falar, é pra ser assim e tal. Mas esse é um outro lance, também não confio mais em político, né? Mentira, isso não é verdade. Eu não posso virar um velho chato que fala que não confia em político. Não posso. Deve ter os legais, deve ter os maneiros, né? Você quer o prefeito agora de São Paulo ou você preferiu o Boulos? Eu preferi o Boulos. Agora, uma coisa que eu tava falando antes é a honestidade das pessoas em si, sobre o que elas são honestas, né? Eu acho difícil, porque eu vejo honestidade na fala do Lula, por exemplo. Mas não sei se ele é honesto. Porque assim, vendo assim essa diferença, por exemplo, assim, o Bolsonaro preso agora. Porra, o cara tá destruído, tá ligado? Tá soluçando, tá falando, não, tô curiosidade. Isso é a imitação do Bolsonaro mudou. Você não pode mais imitar o Bolsonaro falando, isso aí, tá ok, porra, isso aí, porra, você vai processar, então processa isso aí, porra, essa patifaria. Você não pode imitar mais ele assim. Porque ele não é mais assim. O Bolsonaro hoje, ele tá tipo,
Eu tô curiosidade, isso aí, pô. Me tinha um ferro de sono, me tinha sono quente aí, pô. E aí ele não. Não, você mexeu aqui na pulseira? Não, tá tudo de boa isso aí, tá ligado? Tá tudo de boa. É isso aí. Então, assim, ele tá destruído, né? Porque, né, ele já era, acabou. Acabou o Bolsonaro, pro Bolsonaro já acabou. Ele não tem mais força pra fazer nada. Eu fico pensando, será que ele tá assim porque ele acha que ele foi parte de uma injustiça do sistema tão forte que ele perdeu as forças para lutar contra o sistema? Só que aí eu vejo o Lula, que ele achava isso e ele foi, e ele ficou mais puto ainda, tá ligado? Ele falou, porra, vai tomar no cu. Ele não falou com essas palavras, mas quase que foi com essas palavras. Ele falou, vai tomar no cu todo mundo aí e tal, não sei o que, vai se fuder, e eu vou sair daqui dessa cadeia. E eu vou sair daqui. Ele batia um dedo indicador só muito forte na mesa. Eu nem tenho força no meu dedo indicador pra bater ele forte na mesa, pra mesa tremer. Ele batia naquela entrevista que ele deu pra Folha, pra Mônica Bergamo. Ele batia o dedo na mesa, indicador, de um jeito forte que tremia tudo a mesa, os microfones tremiam. Eu falava, caralho, o maluco tá puto, mano. E aí eu acho que esse é uma coisa muito honesta e justa de você fazer quando tá sendo injustiçado, tá ligado? E você fala, porra, esse maluco deve estar muito certo de que ele é uma pessoa honesta. Eu não sei se em todas as áreas da vida, mas nessa área em específico, ele deve estar muito certo de que ele foi vítima de uma injustiça. Porque o Bolsonaro, também fico pensando, pô, às vezes ele é um cara que ele tá falando, tá desse jeito aí, porque ele sabe que ele é um bosta, tá ligado? Tipo, ele ficou olhando a vida e falou, pô, não valeu a pena fazer essa mentirada toda aí, essa porra toda aí, não vale... Sabe? E ele tá ficando deprimido. Porque a depressão tem um pouco disso, né? Você é deprimido... Nossa, eu me ouvi falando, eu odeio quando isso acontece, né? Mas vamos lá. Você vira... É porque você aí começa a ver de fora, é muito complexo, né? Mas aí o Bolsonaro, ele... Nossa, você vê que até mudou o jeito de eu falar. Acho que eu tava incomodado com o jeito que eu tava falando, né? Eu não sei, eu tava muito aqui em cima e eu não gosto, eu tenho que vir aqui pra baixo. O Bolsonaro, eu já acho porque a depressão é isso, né? É você ficar frustrado consigo mesmo, né? E frustrado consigo mesmo por achar que você tomou as decisões erradas na vida, né? Você fica, porra, a vida é que bosta, tá ligado? Que merda isso que eu tô vivendo, porque eu me coloquei aqui, tá ligado? Agora, se você acha que você fez as coisas corretas e tá tudo dando uma bosta em volta de você, você se indigna, né? É isso que os comunistas até falam isso. Não deixe que o sistema faça você ficar deprimido. Se indigne contra o sistema, né? Porque você tem que se indignar, óbvio. Só que aí eu fico pensando, será que o Lula não sabe que eu acho isso das coisas? E aí ele tá performando, porque o Lula é um cara que entende muito bem, né? Como aparece e tal, e tudo mais. Será que ele não sabe que é assim que a gente pensa? E aí ele é tão mentiroso que ele tá performando essa parada, tá ligado? Porque eu fico tentando notar muitas pessoas por isso, assim, pelo olhar, tá ligado? Pelo olhar das pessoas. Porque o Lula parece... Eu recebi uma notícia, que eu não sei se é fake news... Pode ser fake news, que ele fez uma cirurgia no olho, uma harmonização de olhar. Que porra é essa? Porque eu achava que eu vi a honestidade do Lula pelo olhar, agora parece que ele fez... Eu vou ver se isso é verdade, agora. Eu vou ver se isso é verdade. Lula, cirurgia, olho. Vamos ver se isso é verdade. Planalto divulga... Ó, o presidente... Aqui. Isso aqui é um problema. Isso aqui é um problema muito sério, gente. Vamos olhar pra isso aqui. O presidente Lula realizou cirurgias oculares diversas... Ah, não, peraí. Ó. Ah, não, peraí. Ó, 2023, porra. Ah, tem muito tempo já. Ah, peraí, então. Vamos descobrir isso aqui. Lula aparece com curativo no rosto após retirar pinta. Como isso é uma notícia? Não sei. 7 de abril de 2026. Ó, essa aqui, ó. Vamos ver. O que é... Ah, mas ele tava judiadinho, né, coitado? É porque ele tava velho. Aí, tá vendo? Ó, é bom, sempre bom pesquisar. G1, saúde. Deixa eu dar uma golada no meu café. Você vê que tá em saúde, né? Não tá em política, tá na categoria saúde do G1. Ninguém lê esta porra. Mas nós vamos ler agora. O que é blefaros... Puta que pariu. Vamos tentar. O que é blefaroplastia? Cirurgia... Blefaroplastia, parece uma cirurgia do blefe, né? O que é complexo. Cirurgia plástica que Lula fez nas pálpebras. Não tem nada a ver com pálpebra, o nome.
Presidente, mas a gente vai descobrir essa notícia. Presidente fez cirurgia no quadril para colocar uma... No quadril? Peraí. Ah, tá. Presidente fez uma cirurgia no quadril para colocar uma prótese e aproveitou a anestesia para fazer o procedimento nas pálpebras. Caralho, esse cara sabe como administrar as coisas, né? Já tô aqui mesmo. Já fiz cirurgia no quadril, tá lá embaixo fazendo aqui de cima também, cirurgia geral. Faz aí, resolve tudo na mesma. No mesmo dia em que realizou uma operação no quadril, o presidente... Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Eu preciso ver isso. Tá tudo bem. No mesmo dia em que realizou uma operação no quadril, o presidente Luiz Inácio da Silva realizou um procedimento de correção das pálpebras. A cirurgia plástica na região dos olhos foi feita nesta sexta-feira, 29. Isso é 2023, tá, gente? Para aproveitar a anestesia geral que ele já estava... Você já falou isso lá. Isso é um negócio, né? Os jornalistas sempre escrevem desse jeito, muito chato. Considerado um procedimento simples, a cirurgia plástica... Eu podia começar aqui, ó. A cirurgia plástica nas pálpebras foi realizada por um oftalmologista especialista em plástica ocular, eu espero, né? Chamada de blefaroplastia, consiste na retirada do excesso de pele nas pálpebras, que, com o passado tempo, fica flácida. Em casos mais raros, a quantidade de gordura e pele pode atrapalhar na visão. Ah, então, é aquele do Defante, né? Fernanda Fayad, oftalmologista especializada em plástico ocular do CBV, Hospital dos Olhos, explica que o objetivo é deixar o olho mais rejuvenescido e descansado. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Quando feito isoladamente, a blefaroplastia não exige internação e o paciente é liberado para casa no mesmo dia da cirurgia. Ah, nem precisava fazer no quadril então, né? Podia ter feito só essa. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é uma cirurgia plástica. É uma cirurgia plástica, importante. No procedimento é feito um corte na prega da... Eu não sei se eu quero saber isso. Permitindo o reposicionamento do depósito de gordura e contração dos músculos dos tecidos e a remoção do excesso de pele. Também é possível retirar o excesso de pele e gordura das pálpebras inferiores, tá bom. Logo após a cirurgia é normal ocorrer inchaço e vermelhidão, que deve... Tá bom. Os pontos são retirados entre... Tá bom. O procedimento foi realizado na unidade de Brasília. Tá bom. Acabou a notícia. Então tá. Então, eu não sei se eu gosto disso. Mas ficou bonitinho o olho dele. Ó. Olha lá, ficou bom, ficou bem feito. É porque ele tem muito dinheiro pra fazer isso de um jeito que não afete o olhar, né? Porque, por exemplo, você vê o Mujica, eu acho que o Mujica não fez nenhuma cirurgia na cara, né? Nem no corpo inteiro. Ele morreu como um velho. E eu acho que esse tipo de coisa ajuda muito na honestidade, né? Eu gostaria que o Lula, ele olhasse por dentro e falasse, é isso aí, eu tô velho mesmo, e meu olho tá caindo, mas você ainda consegue ver a honestidade no olhar. Só que também tem que lembrar que o Lula trabalha com a imagem, né? E também tem que lembrar que o Lula também trabalha com o olho. Ele olha as coisas e parece que isso afeta a visão, né? Então, talvez seja importante tirar a porra da pálpebra, né? Tirou a pálpebra, tá ligado? Mas é isso. Aí, o que eu tava querendo dizer é que é isso, que eu acho essa parada, né? Do olhar, que eu fico olhando o olhar e tal. Só que eu não confio... aí eu fico pensando, será que o Lula não sabe? Tá ligado? Que eu... É isso, né? É isso, Lula. Mas aí, então, esse que é o todo lance, né? Não sei porque eu tava falando disso, tá ligado? Acho que a gente chegou aqui num lugar que atingiu um ponto final. Eu não consegui, mas enfim, a gente descobriu algumas coisas, né? Tá tudo bem, tá ligado? E o Lula melhorou muito a cara dele, né? Você olha umas fotos antigas mais velhas dele mais velho, olha lá, ele tá com a cara muito mais velha, ó. Então, aí, ó, você vê, ele ficou mudando a cara dele pra carinha dele ficar... Ele fez a harmonização, o Lula, ó. Ele não tá mais parecendo com esse Lula aqui, ó, antigo. Será que é o clone? Olha lá, ele não tem nada a ver, ó. Que coisa doida, olha isso, ele tá muito diferente, o Lula. Não, mas não é. Ah lá, cirurgia na cabeça, cirurgia... Ah lá, o Lula mudou bastante com o tempo. Ele ficou muito mais amigável. Esse último Lula aqui, esse último clone, é o Lulinha mais bonitinho, ó. Agora, também fico pensando que tem a ver alguma coisa com tá bem com a vida, né? Eu não sei, eu acho que quanto mais você fica feliz, mais a sua cara também fica mais feliz, né? Você fica melhor, você fica mais bonito, né? Você fica melhor. E eu acho que o contrário também funciona. Você ajeitar a sua cara e ajeitar o seu layout, né? E aí eu descobri que isso tem um nome, é visão, como é que é o nome do médico de olho? Visão
Eu não vou lembrar. Mas eu vi, esse é um negócio, eu vi o Enéas falando disso no Instagram. Tá tendo um movimento no meu Instagram, pelo menos. Porque assim, é uma bosta isso, porque eu gosto de ficar vendo gente falando, né? E gente falando, né? Gente sendo sincera, isso, sobre como vê a vida, né? E tal. E aí, e ao mesmo tempo também eu gosto de ver gente tentando simular isso também e tal. Eu gosto de ver gente falando, né? Por isso que eu gostava tanto do movimento do vlog 2010, né? Era só a gente apontando a câmera pra cara e falando. E aí eu ouvi o Enéas. Eu tô ouvindo muito não, às vezes aparece no meu Instagram o Enéas falando em entrevista, normalmente é pro Jô, às vezes. Ou pro Sérgio Groisman, né? E eu também gosto muito desses programas, então eu gosto de ver. E aí tá aparecendo às vezes o Enéas no meu Instagram. E aí o Enéas tava falando disso, porque ele era muito agressivo, o Enéas, né? Mas ele não era agressivo de um jeito, como é que eu posso dizer? Tipo, assim, o jeito dele falar era muito agressivo. Ele tinha uma voz meio rouca, ele falava meio assim e tal. E aí essa energia dele, né, muito ríspida, assim, muito ruidosa, muito, sabe, muito tensionada e tal. E aí eu tava vendo um programa dele no Jô em que ele tirou a porra da barba, ele já tava mais velho já. Ele tirou a barba dele inteira, a gente viu o que tinha ali embaixo, né? E aí era uma carinha de um senhorzinho assim, tão senhorzinho, sabe? E ele tava falando muito mais calmo. E aí o Jô perguntou pra ele, pô, você tá mais calmo e você também tirou a barba. Você acha que você ter tirado a barba causa alguma questão aí no seu jeito de ser? E o Enéas usou um termo muito inteligente, porque ele conhecia muita coisa, né, de palavras assim, que diziam sobre coisas. Ele usou um termo muito inteligente para falar sobre a autovisão. E aí parece que tem uma e é uma especialidade médica, ele era médico, né? É uma especialidade médica que você analisa o paciente pelo jeito que ele se porta, pelo tipo de andar, pela cara dele e tudo mais. Não há julgativo igual o metaforando, assim, mas para ver do que se trata o paciente, né? E ele tava falando, eu não sei dizer até que ponto que o jeito, ele usou esse termo, né? Mas para resumir, né, no jeito burro de falar, o jeito que a gente se vê no espelho, o jeito que a gente se vê como pessoa externamente, eu não sei até que ponto isso causa uma transformação interna. Eu não tenho certeza se causa. Mas ele tava muito diferente para ele falar que ele não tem certeza, tá ligado? Ele tava falando muito mais calmo. Fiquei pensando, porra, às vezes esse filho da puta ia ter tirado a barba antes que ele podia ter estragado o país, tá ligado? E aí eu fiquei pensando nisso, eu fiquei, mas gente, é claro que causa, tá ligado? É óbvio que causa. O jeito que você se vê faz o ego se transformar de uma forma diferente, né? E isso é muito óbvio, não é, gente? É óbvio, igual essa parada que eu fico vendo Não, eu posso estar errado, né? Mas igual, gente, uma coisa que eu não entendo de muita gente que tá próxima de mim é a chacota com o sommelier de água, tá ligado? Porque mas eles ficam provando a água, falando que a água é diferente, cada água é diferente. E eu, tipo, porra, mas não é, galera. Eu ainda vou, em algum momento da minha vida, ser sommelier de água, tá ligado? E vou querer provar várias águas diferentes. Um monte de vontade de tomar aquela voz lá, né? Mas essa é um monte de vontade, mas pra me decepcionar. Porque eu tenho certeza que essa aí não é tão diferente, tá ligado? Porque, na verdade, é sobre o recipiente, a experiência da coisa, né? Você ganha um recipiente. É igual o espoleto, você ganha um Tupperware. Aquilo ali é pra você ganhar o recipiente, né? Mas aí Mas eu ainda queria provar umas águas diferentes do mundo, tá ligado? Porque é óbvio, gente, eu tomo água da torneira, da bica, da garrafa, na fonte. Os gostos são completamente diferentes, gente, é óbvio, tá ligado? E aí você se aprimorar em tentar achar o melhor sabor do melhor líquido do mundo e do principal líquido do mundo, como isso não é interessante, tá ligado? Óbvio que isso é interessante, tá ligado? Mas eu não lembro porque eu comecei a falar disso, por que eu tava falando disso? Eu tava falando do Enéas. O que tinha a ver? Eu lembro que tinha alguma coisa a ver. Tava falando do Enéas, que o Enéas tava falando... porque é óbvio, porra. É óbvio que muda, tá ligado? O jeito que você se olha,
Todo mundo fala, né? Começa a fazer, tá deprimido, começa a fazer exercício físico, você vai começar a ver seu corpo mudar, vai mudar, tá ligado? O jeito que você se vê, você consegue, tá ligado? Tem várias coisas nisso aí. Eu tô fazendo isso agora, eu mudei minha cara, eu usava barba, tá ligado? Eu comecei a olhar pra minha cara com barba, eu falei, nossa, não tô gostando. Aí eu tirei minha barba, aí agora eu fico sem barba sempre, tá ligado? Porque, não sei, eu acho até que fica... Não sei, dá pra ver melhor minha cara, porque não tem nada na frente, né? E aí eu comecei a notar, eu tô cortando meu cabelo também, e eu tô mudando o jeito que eu me visto, tá ligado? Porque eu acho que, não sei, comecei a notar que eu, tipo... Eu sou muito interessado em moda, né? As pessoas... Eu às vezes falo isso pra algumas pessoas, elas ficam um pouco assustadas, assim. Tipo, não assustadas a ponto de, tipo, como se, sei lá, parece isso o Godzilla na cidade. Mas, tipo, assustadas às devidas proporções de um transeunte como eu falar que se interessa em moda, tá ligado? Elas falam, nossa, você se interessa em moda? Eu falo, pô, eu gosto, cara, eu fico analisando, eu gosto bastante, assim. Fico vendo o jeito que as pessoas se vestem, né? Porque, tipo, pô, é super interessante. Por que a gente veste essa porra, tá ligado? Por que a gente veste roupa? A gente não precisava vestir roupa, a gente tava aqui como indígena, tudo sem roupa. E aí a gente começou a colocar umas roupas, tá ligado? E aí a roupa significava status, né? Significava classe, significava... eu cacei uma onça. Não sei se tem onça no Brasil. Tem, né, porra? Cacei uma onça, agora eu tô vestindo a onça pra mostrar que eu cacei essa porra dessa onça, um status de poder, tá ligado? E aí veio os portugueses, né? Que eles tinham tecido de um jeito X, eles se vestiam, porque eles podiam se vestir com tecido do jeito X. Aí eles ficaram tudo puto, porque, nossa, como é que essas pessoas estão mostrando o pau e a xoxota por aí? Que é uma moda também, porra. É porque a gente não dava esse nome, mas é a moda, pô. A moda é poder mostrar a porra da... É igual, tipo, pô, a saia curta, né? Isso foi uma grande choque quando surgiu a saia curta. Não pode, a Geise Arruda tá usando saia curta. É uma moda, pô. Quando você não veste roupa, também é uma moda. A moda é sobre você, né? O quanto você vai ali manipular os tecidos ou os não tecidos no seu corpo para passar uma linguagem de comunicação, né? E eu acho muito interessante, então eu fico olhando, eu olho bastante. Isso é um problema, porque eu às vezes fico olhando muito roupa das pessoas na rua e parece que eu tô julgando elas, tá ligado? E é foda, porque... Não sei o quanto é seguro. Não, eu posso falar, foda-se, tá ligado? Eu posso falar tudo. Como eu acho que muitas vezes mulheres têm mais possibilidade na sociedade de se vestir melhor, tá ligado? Eu às vezes fico observando muito o jeito que as mulheres se vestem, tá ligado? Mas no bom sentido, porque eu tô admirando. Tipo, não tem nenhuma roupa que eu acho feia. Tem umas roupas que eu acho feia, na verdade. Umas roupas muito, muito babadas, assim, tá ligado? Tipo, puffy shirts, assim, eu acho meio feio. Mas também foda-se, tá ligado? Porque, sei lá, tá ligado? Não importa. Mas usa do jeito que você quiser. É uma comunicação, tá ligado? O jeito que você se veste é uma comunicação. E aí eu, às vezes, fico olhando muito roupa de mulher na rua e eu fico preocupado de tá sendo uma pessoa creepy, tá ligado? Olhando ali. E aí sempre que eu noto isso, eu falo, para, mano. Ninguém sabe o que tá rolando na tua cabeça. De que você gosta de olhar a roupa das pessoas, tá ligado? Ninguém sabe que você tá... que você tá, tipo, admirando a moda, tá ligado? Às vezes você tá, tipo, sendo creepy. Aí eu falo, não, então eu paro de olhar uma bosta isso, tá ligado? Por isso que é bom ver por vídeo, tá ligado? Então por vídeo eu analiso muito a roupa da galera, assim. Porque aí eu posso ficar olhando a roupa das pessoas, tá ligado? E as mulheres, né, que eu gosto de ficar olhando porque eu acho que... Sei lá, acho que dá pra ser mais criativo de alguma forma quando você é mulher. E é isso que eu tô tentando lutar contra, tá ligado? Então eu tô começando a olhar roupas de mulheres, tentando ver como adaptar pra minha roupagem, tá ligado? De tipo... e também analisando muito como homens se vestem, né? Tipo, jeitos de homens se vestirem, né? Tipo... Porque, assim, uma coisa que eu quando eu comecei a notar essa parada de moda, eu comecei a ficar meio... Tentar ser bem minimalista nessa parada, tá ligado? E aí eu tipo, tudo preto, calça jeans e blusa preta, né? E não era por falta de criatividade, era só a mensagem que eu queria passar. Assim, tipo, eu queria botar pouca interferência na minha roupa perante a comunicação que eu tava, né? Que eu tava além da roupa. E não era uma coisa tipo, eu quero me vestir como
o Steve Jobs, ou, nossa, tipo, eu não me importo com... Não, eu tava me importando pra caralho, tá ligado? Então eu comecei a vestir blusas pretas, uma calça jeans skinny, porque, sei lá, porque eu achava bonito, achava bonito, tá ligado? E aí e um tênis simples, tá ligado? Normalmente é All Star. O que eu comecei a notar que não é um tênis simples, é um tênis que passa uma coisa também, né? Tô usando All Star. Eu achava que era um tênis meio coringa, mas não é exatamente, né? Principalmente hoje em dia, né? E eu botava um casaquinho ou uma blusa social por cima só porque eu tenho vergonha do meu corpo, tá ligado? Eu não gosto de ficar muito mostrando minhas dobrinhas e tal, então eu botava um casaco por cima, assim. Não um casaco, mas uma jaqueta é o nome, né? Uma jaqueta. Porque o casaco, muitas vezes, ele de moletom assim, ele, na verdade, deixa até mais exposto, né? Se você não escolher ali o molde certo, né? E aí eu comecei a fazer isso e tal, e eu comecei a ver que, na verdade, eu tava passando uma mensagem oposta, na verdade. Porque eu comecei a ver que esses meninos do MBL, esses... Como é que se diz? O Mamãe Falei, os fãs do Mamãe Falei, eles meio que se vestem assim também. Os fãs do Mamãe Falei, principalmente, eles tudo se vestem assim também, né? Eu falei, não, e ele se veste assim não porque, eu acho que não tem uma visão de moda, eu acho que se veste assim porque eu sou o homem e tal, não sei o quê. Eu falei, então e não só isso, eu também não quero mais, porque eu comecei a notar que eu não quero, eu queria começar a ser um pouco mais criativo no jeito de me vestir, tá ligado? E aí eu comecei a olhar, a tentar olhar jeitos de, tipo, de ser simples, mas criativo de uma forma, e também ser fancy. Como é que fala isso aí no Brasil? Ser um pouco chique também, tá ligado? E aí eu comecei a ver homens, né? Tipo, primeiro lugar, tá ligado? É a questão da calça boca de sino, né, mano? Que é um negócio que eu sempre achei muito bonito em mulher e eu nunca vi muito homem usando. E aí eu ficava assim, pô, por que não tem muito homem usando essa porra? Eu vi um comediante há muitos anos atrás, acho que o nome dele é Chris Porter? Deixa eu ver. Comedian. Aqui ó, Chris Porter Comedian. É ele mesmo, Chris Porter. Nossa, eu vi esse cara há muitos anos atrás. Acho que foi 2020. Tem 6 anos, porra. Eu vi ele em 2020, eu encontrei ele. E aí eu vi que no especial dele ele usava uma calça que não era tipo uma calça que a boca era bem mais larga, tipo uma boca de sino, né? Eu fiquei, porra, eu achei mó bonito. Eu falei, caralho, né? Porque eu acho mó bonito em mulher, por que eu não posso usar essa porra? Aí vem toda uma construção do gênero também, né, mano? Tipo, eu não posso usar porque é de mulher, né? Não pode usar porque é de mulher. Eu falo, vai tomar no cu, tá ligado? Claro que eu posso usar. E aí eu comecei a flertar com a ideia de me vestir de uma forma um pouco mais andrógena também. Então, assim, eu ando pensando em como fazer pra andrógena, assim, né? Eu gosto demais do David Bowie, né? Do jeito que o David Bowie se vestia, assim. Mas óbvio que não dá pra ser o David Bowie na vida real. Esse que é um ponto também de ser criativo na vestimenta, né? Porque você tem que arrumar um jeito de que dá pra você ser criativo, mas ao mesmo tempo também caminhar na sociedade, né? Porque eu não quero ser chamativo. E eu já tentei, porque eu já tentei, tipo, experimentar coisas diferentes, assim. Já tentei ser chamativo, usar umas calças mais coloridas. Não, calça colorida, né? Umas meias muito chamativas e tal. Usar umas blusas mais chamativas. Mas eu não gostei, porque não é exatamente sobre isso, tá ligado? Eu ainda quero caminhar na sociedade. É sobre ser simples no mínimo, assim, tá ligado? E aí e aí eu vi esse cara, eu falei, pô, eu queria usar. E eu não achava, velho, não tinha calça boca de sino masculina. Porque, de qualquer forma, eu ainda não quero... Porque, como eu tô dizendo, é uma comunicação, tá ligado? É uma comunicação o jeito que você vai se vestir. Esse podcast virou sobre roupa? Pô, meia hora aqui eu tô falando de roupa, vai ser isso então. É uma comunicação, sabe? E eu não quero comunicar, porque, cara, esse é um bagulho que eu fico olhando também. As pessoas às vezes querem comunicar que elas não concordam com o jeito que a sociedade se porta, né? E eu não concordo com um monte de coisa. Mas ao mesmo tempo também, eu gosto de entender como a sociedade se porta e eu quero caminhar em como a sociedade se porta e eu quero ser criativo com as linguagens que existem na sociedade, entendeu? Então, assim, eu sou um homem cis, tá ligado?
Eu sou um homem cis, branco, apesar de que latino. E aí eu sou um homem cis, branco, latino. E eu não tenho certeza sobre a minha sexualidade. Então, e aí é essa mensagem que eu quero passar. Então, assim, eu não quero me vestir de uma forma que pareça que eu não sou o que eu sou. Tá ligado? Eu quero ser efetivo na comunicação. Olha onde foi, né? Eu não consigo só me... não é que eu não consigo, eu gosto pra caralho de pensar nisso. E aí então eu quero comunicar pela minha roupa exatamente essas coisas, mas eu também quero ser estiloso, porra. Tá ligado? Eu gosto dessa parada. E aí eu vi esse cara e tal, eu não achava calça masculina boca de sino. Ah, você pode comprar uma calça feminina boca de sino. Posso. E aí eu comecei a procurar calças femininas boca de sino que se encaixavam em mim. E é muito difícil, eu sou um homem de 1,93 m de altura, eu tenho um corpo que eu não sei exatamente, eu não sou magro, mas eu também não sou gordo, tá ligado? Eu sou largo, né, eu tenho um ombro largo, e meu tronco é curto, minha perna é muito longa. E aí entra num ponto que você pode comprar uma calça feminina. Eu posso, mas elas vestem muito mal em mim, eu tô querendo me vestir bem, porra, então eu não posso comprar uma calça feminina. Até que o Kendrick Lamar fez o Super Bowl ano passado e o filho da puta tava com a calça boca de sino, mano. Eu falei, vai tomar no cu se essa porra virar moda agora, porque aí não vai rolar. Porque ao mesmo tempo também, eu não quero estar no padrão, tá ligado? Porque eu estou lutando contra o padrão. Então assim, tá entendendo a coisa toda? Eu não quero ser um pau mandado, tá ligado? Eu não quero usar uma calça boca de sino porque tá na moda. Não é por isso, tá ligado? Eu quero caminhar um pouco contra ele também, tá ligado? E não é porque, tipo, nossa, eu sou tão diferente. Não, mano, é porque é o que me interessa, tá ligado? As coisas contra o coisas costumam me interessar mais, tá ligado? Eu vou fazer o quê? Não é porque, tipo, porque normalmente eu não gosto. Normalmente os signos ficam diferentes, tá ligado? As pessoas começam, se os homens começam a usar calça boca de sino, a linguagem daquilo ali ficaria diferente. É outro signo, é outra parada, virou outra coisa, tá ligado? Eu estou buscando signos, gestalt, estou buscando formas para comunicações, tá ligado? Ai, puta que pariu. Não é, mas porra. Eu vou fazer o quê? E aí a moda me interessa por causa disso, porque é uma comunicação por essas formas, né? E aí eu comecei a procurar isso e eu falei, porra, mano, se agora todo mundo começar a usar calça boca de sino, fudeu, velho. Não fudeu, vou ter que procurar uma outra parada. E normalmente eu demoro muito pra tomar uma conclusão. Não sei se deu pra ver. Mas eu normalmente demoro muito pra tomar uma conclusão. Não porque eu demoro pra tomar uma... É porque eu demoro pra tomar uma conclusão, claro. Mas é porque eu gosto de deixar essa parada marinando na minha cabeça por muito tempo pra ver o que eu acho, tá ligado? Porque ao longo da minha vida eu já fui muito impulsivo em várias coisas. E quando a gente tá falando de, por exemplo, sei lá, relações sociais, às vezes, quando você é impulsivo, você começa a se fuder e fuder os outros, tá ligado? E quando você tá falando de moda, você começa a só se fuder, porque você gasta dinheiro numa roupa que você não vai usar daqui a 2 semanas, e roupa é muito caro nesse país. Uma calça para uma jovem de 16 anos é quase R$ 200, e hoje a gente tem que consertar pra inflação, tá ligado? Então você só gasta dinheiro pra caralho, e eu quero ter certeza sobre a mensagem que eu tô querendo comunicar, tá ligado? Com a moda. Tá ligado? E eu falei, não, então eu vou pensar bastante sobre isso. Até que chegou um dia que eu decidi que era isso mesmo. Eu quero calças mais largas, tá ligado? Eu quero umas calças largonas, assim. Mas aí é outra coisa. Não pode ser largona igual a de um skatista, porque eu não sou um skatista. Eu não sou das streets, tá ligado? Eu não sou um cara que aprendeu nas ruas. Então eu não posso usar essa porra. Porque senão vira... Não é porque vira apropriação cultural. Pode ser também, mas eu acho que nesse caso nem vira, né? Mas assim... É porque eu também não sou esse cara, então eu não quero, tipo, né? Eu tô buscando a linguagem, porra. E aí eu gosto também de comprar roupa, né, presencialmente, que eu posso experimentar e ficar lá me olhando no provador de vários ângulos diferentes pra, né, ver o que tá acontecendo de frente, de costas, de lado. E aí eu achei na Riachuelo, talvez? E aí tem todo o problema da Riachuelo, né? Aí tem o trabalho escravo. Moda é muito complicado, gente. Moda é muito complicado.
E aí tem o trabalho escravo. Aí tem a fast moda, né? E o caralho. Aí você tem que também tem que tomar cuidado. Aí tem a precarização da porra toda. Tem a baixa qualidade, tem os preços abusivos. É muito difícil moda. Moda é muito complexo. E aí, e aí eu achei lá uma calça. Eu fiquei procurando bastante esse tipo de calça, né, por um tempo. E aí a minha sorte foi que eu descobri que os homens não são corajosos a ponto de seguirem as modas do Kendrick Lamar. Apenas um homem que usa o próprio nome como nome de rapper e faz o que ele fez com o Drake e que faz o que ele faz com a própria arte, tem coragem de usar calças boca de sino no Super Bowl, tá ligado? Suando igual um lunático no Super Bowl, mas ainda na moda, porque foda-se, tá ligado? Ele é pimp pra caralho. Só ele que não pegou a moda da calça boca de sino. Mas aí é uma pena, porque se tivesse pegado eu teria encontrado uma calça boca de sino masculina mais rápido, tá ligado? Mas eu não consegui. Mas eu achei uma calça, velho, que é masculina. Não sei se é masculina, acho que é unissex, na verdade. Que ela é muito larga na boca. Muito larga, tá ligado? E aí dá um corte legal, assim. Aí eu comprei uma, eu gostei pra caralho. Eu comecei a usar, tá ligado? Que eu falei, porra, é meio despojado, mas ao mesmo tempo é bonito. E é um meio termo entre um bagulho que eu tava querendo usar, cara. Que eu flertei mentalmente com a ideia de usar saia por muito tempo, tá ligado? Porque eu acho bonito. Não é porque, tipo, porque eu sou um homem desconstruído. Ou porque eu gosto de ouvir Caetano. Eu nem gosto de ouvir Caetano, eu descobri isso recentemente. Eu nem ouço. Eu acho bom, mas eu nem ouço. E aí isso é outra coisa também que a gente tem que conversar. Sobre achar bom e não gostar, né? Mas aí não é por isso, é porque eu acho bonito mesmo, tá ligado? Eu acho visualmente bonito. Mas aí você tem que levar em conta toda outra parada, tá ligado? Que é a comunicação social que aquilo traz. A comunicação social de um homem usando saia não é a parada que eu quero passar com a minha moda. Entendeu? E aí eu achei o meio tempo, porque eu ainda tô usando calça, e eu gosto da calça jeans, porque eu acho super contemporânea, né? Eu gosto também de estar preso à época que eu tô, assim, né? De entender o zeitgeist do momento. Então a calça jeans eu acho maneiro, não sei se vocês sabem, mas a calça jeans ela virou algo a ser utilizado depois da Revolução Industrial. Depois, porque a calça jeans foi feita pra utilizar em fábrica, tá ligado? Porque a calça jeans é grossa e tal, não sei o quê. E aí isso virou um bagulho depois, e aí né, a calça jeans perdura até hoje, mas um dia vai parar, tá ligado? A calça jeans é a mais utilizada até hoje. Eu gosto da calça jeans porque acho que ela reflete um pouco o absurdismo da parada de agora. Assim, eu achei essa calça jeans de boca larga, tá ligado? E aí esses dias eu comprei até uma outra, mais larga ainda, tá ligado? Eu tô aumentando. Eu acho que é isso que eu quero. Eu quero deixar a parte de baixo do meu corpo cada vez mais larga. Uau! É, pois é. Yeah, I'm so sexy. A parte de baixo do meu corpo tá assim mais larga, tá ligado? Deixa eu acender um cigarro. E aí eu tava usando, tá ligado? E aí a minha mãe tava aqui no final do ano passado, né, que ela veio aqui para São Paulo pela primeira vez e tal, porque eu sou de Minas Gerais, não sei se vocês sabem. Minha mãe tava querendo, né, eu já falava pra minha mãe, pô, vai lá no final do ano, algum dia e tal, não sei o quê. E aí veio minha mãe e meu irmão. E aí o meu irmão tava, né, a minha mãe ficou muito exuberada pelas lojas de roupa aqui de São Paulo. E realmente, né, assim, a variedade de roupas que tem aqui é muito diferente lá de fora. E aí ela queria ir, meu irmão também, ele, né, queria comprar umas coisas e tal. Eles vieram aqui pra São Paulo pra comprar roupa, tá ligado? E aí a gente foi, e aí eu achei uma mais larga ainda, né? E aí a minha mãe pegou, ela falou, nossa, é muito largo. E aí ela me falou que o nome é calça pantalona. É isso? Não, não é isso. Ela falou que é isso, mas não é isso. Mas ela falou que parece... mas meio que parece, né? Na boca, meio que parece uma calça pantalona. É uma calça pantalona. Bonita calça pantalona, hein? Caralho. Então, mas eu acho que fica... Essa é uma que eu acho que fica mais bonita. Ó, essa aqui calça pantalona, tá ligado? É tipo uma calça pantalona, só que jeans, né? Só que no começo ela é mais apertada, né? Na cintura, e depois ela vai largando. E aí é o que eu tô usando agora. E aí eu tô tentando, tipo... Agora eu tenho que ver o que eu vou fazer com a parte de cima, tá ligado? E aí eu acho que isso é uma coisa interessante de olhar sobre, né? Mas... E aí ela ficou falando, pô, mas
isso é calça de mulher. Eu falei, mas então, mas aí não é tão de mulher, tá ligado? Não é tão de mulher igual uma saia. E eu tô querendo ficar mais andrógeno também na coisa, assim, acho que eu vou começar a usar lápis de olho, alguma coisa assim. Tô querendo dar uma parada. Eu ando ficando muito pensativo sobre essa coisa. Não sei. Mas aí que vem o ponto. Eu acho que o lápis de olho ele passa ainda uma mensagem que não é a que eu quero, tá ligado? E é muito importante essa parada. Você tentar entender. Porque às vezes eu fico olhando a galera, né, tentando. E aí tem que ser uma questão de escolha mesmo, né? É uma coisa sobre se você quer chocar, né? E se você quer se comunicar. E o choque também é uma forma de comunicação, claro. Mas aí eu vou colocar isso um pouco para a questão artística, ou chame do que você quer chamar, que eu vejo muitas pessoas fazendo, né, de algumas formas diferentes, né? Mas aqui eu vou me dar a liberdade de falar um pouco sobre humor, especificamente, porque eu acho que eu consigo. E eu odeio fazer isso, tá ligado? Então eu não vou fazer, pô. Por que eu vou fazer se eu odeio? Será que dá pra falar disso de alguma forma? Não sei, porque é uma coisa que eu fico pensando, mas eu tenho uma filosofia comigo mesmo que eu não quero entrar no caminho de ninguém, tá ligado? Eu não quero, principalmente nessa questão artística, assim, no sentido de que. E aí eu acho que talvez seja uma coisa, porque eu quero fazer o meu bagulho do jeito que eu acho que faz sentido, pelas normas e pelas formas que eu acho que fazem sentido, tá ligado? Pelo que eu vi da vida, pelas porradas da cara que eu tomei, pela forma de comunicação que eu já fiz algumas vezes e que eu acho que foi pra um lugar que eu falo, puta, eu não quero ficar dando murro em ponta de faca ou então batendo com o martelo no prego errado, no sentido de, tipo, às vezes você quer comunicar as coisas de um jeito e aí a maioria da sociedade em volta não compra essa ideia de como você se comunicou. E eu vejo muita gente, principalmente na internet, assim, né? E na comédia, é um lugar que rola muito, dessa galera ficando puta com a sociedade, tá ligado? Enquanto eu acho que o trabalho. Moda é uma arte, eu acho que o trabalho de você tentar se comunicar, e aqui eu tô falando de comunicação mesmo, conversa, tá ligado? Conversa com gente em volta, assim, conversa com as pessoas, conversa com pessoas importantes da sua vida, tá ligado? De você, tipo, mas eu quero ser fiel ao que eu acredito, tá ligado? E tem muito isso no humor, né? Principalmente, aí tem essa discussão do politicamente incorreto, não sei o que, não sei o que lá. E aí ficam falando, e aí tipo, aí vai lá o comediante. E aí é esse o ponto. Eu não quero entrar na frente do trabalho de ninguém, tá ligado? Não me importa, faz do jeito que você quiser, caguei, tá ligado? E aí vem gente e fala, puta, mas você devia falar a tua opinião, tá ligado? Sim, eu devia. Eu não devia também, tá ligado? Porque eu não acho que a minha opinião também tem que ficar participando dessa parada aqui, ainda mais quando é opinião sobre outras pessoas, tá ligado? Eu não quero apontar, eu vejo muita gente que eu vejo funcionando na área que eu atuo aqui na internet, muita gente funcionando, falando sobre os outros, tá ligado? Tipo assim, essa pessoa fez uma coisa que eu não concordo, eu vou lá e ataco essa pessoa, tá ligado? E isso é um bagulho que, eu não sei, pela minha filosofia de vida, hoje em dia, aos 28 anos de idade, não é um bagulho que eu não discordo de quem faz, eu acho que tem um lugar, tá ligado? Mas eu acho que as pessoas fazem isso muito melhor que eu, tá ligado? E eu não acho que é o jeito que eu quero navegar no mundo, tá ligado? Eu não quero ficar apontando o dedo, porque, mano, honestamente, eu só quero fazer o meu, tá ligado? E foda-se, faz aí, que bom que tá dando certo, que tá dando errado, o seu, tá ligado? Caguei. Eu quero fazer meus bagulho, tá ligado? Foda-se, tá ligado? Eu não quero ficar enchendo o saco de ninguém, e não quero fazer um movimento contra ninguém, tá ligado? Faz aí e cada um banca o que for pra fazer, tá ligado? Eu tô fazendo isso aí, foda-se, tá ligado? Faz o que você quiser, tá ligado? A não ser que, tipo, você comece a. E aí que é o ponto que eu fico um pouco preocupado, tá ligado? A não ser que você comece a prejudicar a vida de outras pessoas, tá ligado? E aí eu fico, porra, mas quem sou eu também pra ser o salvador de eu ficar aqui apontando e falando o que eu acho, o que eu não acho, tá ligado? Foda-se o que eu gosto de mostrar o que eu acho pelo que eu faço, tá ligado? Mas eu sinto também que tem um lugar aqui na internet hoje de que as pessoas, elas precisam muito bem saber o que você acha das outras paradas, tá ligado? E eu tento botar o que eu acho das outras paradas no meu trabalho, né?
nos vídeos que eu faço, no meu Instagram, ou nos vídeos que eu faço no meu canal, tá ligado? Porque ó, pra quem não sabe, eu tenho um Instagram, o meu Instagram é Robert Kiefer _, alguém pegou o Robert Kiefer antes, eu não tenho o que fazer. Eu tô com um canal novo agora que chama Nome Chamativo com Robert Kiefer. Eu não sei ainda o que é esse canal, tá ligado? Eu já tive vários canais ao longo da minha vida, eu recebi uma mensagem muito bonitinha de um rapaz, o Vince, né? Ele faz isso pra internet também, a gente se vê há muito tempo. Ele falou, nossa, espero que esse não seja mais um canal que você faz e daqui a pouco você para e cria outro, tá ligado? E eu meio que faço isso mesmo, e tem e eu já me arrependi muito de ter feito isso, né? Várias vezes eu fiquei, puta, eu devia ter mantido no mesmo lugar e tal. Mas a real é que, puta, eu não consigo e eu não quero, sabe? Uma coisa que eu notei no Instagram, agora que eu tô, né, trabalhando nisso de forma mais centrada na minha vida, né? De fazer aquilo ali, de, tipo, né, criar uma estética, uma linguagem, uma, 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 uma forma de passar ali uma ideia que seja, enfim, de qualquer forma, né, me comunicar, tá ligado? E de certa forma, isso que é uma coisa, né, de certa forma lembrar também que tem alguém vendo e como que eu quero comunicar, e o que eu quero comunicar para outras pessoas, né, e qual é a forma que eu quero e por quê, e qual é a intenção de por quê. E aí eu notei que, por exemplo, tem algumas coisas ali que dão muito certo e a lógica que eu vejo de outros criadores de conteúdo, assumindo esse nome aqui, é que eles veem uma parada que dê certo e eles ficam nessa parada, né? Então é isso aqui que dá certo, tem que lembrar que o público quer isso, e óbvio que a gente tem que, né, sempre lembrar que o público quer isso, tal, não sei o quê. E aí tem uma coisa de praxe aqui que é muito importante, que é eu falar que, eu não sei se vocês se interessam por isso, porque isso é muito uma coisa de quem cria conteúdo e não sei o quê, ok? Tá dito, então. Mas eu não sei, talvez se interesse. Mas é uma coisa que eu noto das pessoas ficarem fazendo a mesma parada, né? E aí tem não de ficarem fazendo a mesma parada, mas tipo, é isso aqui que tá dando certo, isso aqui faz sentido com o que eu quero passar, mas a gente também tem que olhar pro próprio trabalho e ver o que a gente quer fazer também. Eu não tenho nenhuma intenção, já que eu tenho definido que eu quero fazer isso pro resto da minha vida, eu não tenho nenhuma intenção de ficar fazendo a mesma coisa pra sempre, tá ligado? Nenhuma, tá ligado? E aí, tipo, nossa, mas aí você perde, porque aí as pessoas estão chegando pelo vídeo lá ou do gato, ou do superdotado, ou que outro que tem? Ou da criança, falando com criança, ou qualquer outro, tá ligado? Sabe, qualquer vídeo desse que as pessoas chegam, e aí elas começam a seguir, e aí elas vêm, tipo, e aí tem muita gente que fica, né, e eu tô interessado nas pessoas que ficam, que estão entendendo que é isso aí mesmo, cada hora é uma coisa diferente, e vai ser assim pra sempre, tá ligado? Porque eu já tentei fazer isso de outras formas e eu não gosto, tá ligado? Eu fico mal, não quero que isso seja o que acontece, porque não é assim que a minha cabeça funciona e faz parte também da parada tentar passar a sensação do que é o sentimento que eu sinto, né? Então... Ficou pretencioso? Ficou pretencioso, né? O podcast ficou pretencioso. Mas é isso, sou pretencioso às vezes, tá ligado? Vou fazer o quê? E aí eu fico notando que, tipo, e aí é uma coisa, né? Às vezes aí eu posto um outro vídeo, que é uma outra parada, falando de outra coisa, tem uma galera tem um pessoalzinho que vai embora, mas eu tô muito feliz que a maioria tá ficando, né? Então, muito obrigado, tal, etc. E vai continuar sendo assim, tá ligado? Às vezes eu faço mesmo, tá ligado? Às vezes eu faço um outro que é do mesmo tema e com a mesma coisa, porque eu tenho mais coisa pra falar sobre aquilo ali, mas às vezes eu tenho outras coisas pra falar sobre outras coisas também. E aí que vem o ponto que eu tava falando da linguagem do Kendrick Lamar, né? Que eu tava falando, porque o Kendrick Lamar, ele fez nessa beef que ele teve aí com o Drake, ele fez essa parada que foi... ele fez primeiro uma música, a primeira música que ele fez definitivamente sobre essa batalha, esqueci o nome. Não, como é que é o nome? Esqueci o nome. Ele fez ela bem mais lírica e tal, né? Aquela euforia e tal, e bem mais poética. E ele foi vendo que a parada não... Tipo, as pessoas não entenderam. A maioria das pessoas não entenderam, tá ligado? Não a maioria, óbvio, ele tem... Deixa eu tomar uma água aqui, por favor. Deixa eu tomar água, porque tomar água é importante e você tome sua água também.
Hum. E aí, eu tô tomando água com gás, então a gente arrota depois, você me desculpa. E aí o Drake falou, ele fez essa coisa de uma forma muito mais lírica, né? E ele viu que tinha gente que não tava entendendo. Tava falando, você falou e não falou nada, não sei o quê. E ele falou, e aí ele notou que pra mensagem dele ser efetiva, ele teria que fazer de outra forma, tá ligado? E fazer de outra forma nem sempre é você mudar o que você tá falando. Você pode continuar sendo honesto, só que mudar a forma como você fala, né? E ele falou, pô, então eu vou ser bem mais direto sobre o que eu tô falando, tá ligado? Óbvio que ainda mantendo a estética que eu gostaria de manter, mas porque ele tá prezando pela comunicação com pessoas diferentes dele e com pessoas que se parecem com ele. Ele quer, a forma que ele quer comunicar, a intenção dele de comunicar é de ser claro na mensagem, né? E óbvio que isso não perde valor artístico de porra nenhuma, ele ainda tem muito valor artístico no que ele faz, mas ele queria usar da linguagem que as pessoas compreendem, do que ele acha que as pessoas vão compreender, para entender os signos que as pessoas têm na cabeça delas, né, e como elas podem compreender a mensagem dele e qual a linguagem que ele pode utilizar, ainda sendo sincero com ele, para passar, né, mesmo que de uma forma diferente, passar o que ele tá querendo falar, para ele se comunicar com as pessoas, né? E aí ele fez a segunda e a terceira música lá, que a terceira foi super direta, né? Falou, pô, então eu vou ser bem direto. E óbvio que isso é um pouco punk das ideias e tal, mas às vezes eu tenho a sensação de que essa galera fica querendo ser tipo, né, por exemplo, sei lá, um comediante, todo mundo sabe de quem eu tô falando, né? Vai se fuder, tá ligado? Enfim, mas é isso, tá ligado? É porque eu não quero ficar falando nome também, porque assim, é isso, tá ligado? Eu não quero falar sobre pessoas, eu não quero falar sobre pessoas. Faz aí a porra se eu quiser, agora falar sobre a ideia da parada. Eu vejo alguns comediantes que são mais essa coisa de pau, politicamente incorreto, não sei o quê. Além da hipocrisia que eles carregam na parada toda, né? Eu vejo que tem essa coisa de tipo, vocês não estão me entendendo e não sei o que, não sei o que lá, eu tô sendo. E tipo, mano, se você quer ser entendido pelas pessoas, então entenda então entenda, tipo, como que é que faz pra você ser entendido, caralho, tá ligado? Ou então assume que tu não quer ser entendido por porra nenhuma, vai lá teu show e volta com o dinheiro pra casa, porra. Não quer ser entendido, então foda-se, tá ligado? Mas agora estamos processando, não sei o quê. Ô, meu querido, então você se importa com o processo, então faz alguma porra, tá ligado? No seu trabalho, pra que você seja compreendido de uma forma que você não é processado, ou então banca a porra do seu processo e mostra por que tá errado, tá ligado? E aí eu fico notando, às vezes, as pessoas com essa coisa na comunicação, tá ligado? No sentido de, tipo, porra, tu tem que fazer um mínimo. E aí isso vai nas comunicações, tipo, mano, com pessoas próximas de você, tá ligado? Porque eu tô aqui, sei lá, com uma DR pra resolver com alguém, tá ligado? Eu tô precisando resolver alguma parada com alguém. E às vezes não sei, assim, sabe? Também, às vezes tem uma coisa sobre ser um pouco esperto também nessa parada, né? Às vezes vem alguém, tipo, brigando com você, sabe? E você sabe que você tá correto e volta lá na porra do Lula, tá ligado? Muito pica, né? Fechamos. Mas aí volta lá na porra do Lula, em que ele fala, em que, tipo, você tem que ter uma coisa sincera, tá ligado? Tipo, porra, você acha que a pessoa tá brigando contigo de forma desonesta, então você não pode ser agressivo de volta com a pessoa, porque você sabe que a pessoa já tá num estado de agressividade, então você tem que, de alguma forma, trazer ela pra baixo e não animosidade, e não jogar ela pra cima, tá ligado? De novo, e todo mundo ficar pra cima e ninguém sair se entendendo, tá ligado? E aí vai de você, tipo, entender o que tem dentro de você, isso é difícil pra caralho, né? Entender o que tem dentro de você, pra entender onde que tá a sua verdade e como que você vai passar ela com calma, tá ligado? Ou às vezes nem com calma, pode ser meio destrambelhado mesmo, mas aí você tem que estar destrambelhado porque você tá destrambelhado mesmo, não porque você quer passar a ideia de que você tá destrambelhado, tá ligado? E assim, eu lembro que o Lula tá. E às vezes você tá agressivo mesmo, mas aí você tem que. Eu lembro que o Lula, mesmo no estado mais agressivo dele, ele ainda tava, tipo, sereno de que a verdade dele era aquela, tá ligado?
Ele não tava berrando pra todo lado, ele tava falando normal, tá ligado? E aí e às vezes eu tenho a sensação que as pessoas, tipo, ficam tão presas a essa coisa de tipo, eu quero ser, né, sincero, não sei o que, tá ligado? Só que você tem que ser, tipo, te ajuda tanto. E aí vem essa coisa, né, que às vezes tem o movimento punk também, né, que a estética é outra parada, tá ligado? Uma coisa mais contra a cultura, assim, não, eu vou assiduamente ser uma pessoa ruidosa na minha comunicação, porque eu realmente não quero me comunicar com ninguém, tá ligado? Eu quero ser chocante só. Eu quero que as pessoas olhem e falem, tá ligado? E essa que é a minha mensagem, eu quero só causar choque mesmo. E eu acho que deve fazer sentido pra alguma coisa, mas você tem que entender que é isso que tu tá fazendo, tá ligado? Você tá querendo causar choque só, beleza, mano. A maioria das pessoas não vão te entender. Se você tá querendo. Se você tá querendo. E conversar, eu acho que é sobre você tentar dar ali a tua ideia pra você entender, tá ligado? Para as pessoas entenderem e falarem, tá aí, tá ligado? Eu entendi essa ideia, né? Eu acho que vai meio por aí, né? E aí tem uma coisa boa também da coisa da comunicação mais punk das ideias, que é que quem tá te entendendo também, quem já é igual você, se sente muito mais acolhido também, né? E aí pode ser, mas aí você tá conversando com seus iguais, né? E aí eu tô falando sobre, sei lá, eu tô falando sobre sinceridade em comunicação com pessoas em volta de você no seu cotidiano, tá ligado? De tipo, de como que você vai tratar pessoas em volta de você. Vou ser educado aqui de alguma forma, ou sei lá, vou tentar tentar me controlar e não deixar as pessoas, sei lá, ficar me mexendo muito com a minha cabeça, vou só tentar, sei lá, vamos tentar conversar, tá ligado? E tentar ser sincero sobre isso, assim, e tentar usar as linguagens que talvez a pessoa consiga entender, mas sendo completamente sincero, tentar usar as linguagens que estão em volta de você. E é por isso que agora eu tô usando calça pantalona, tá ligado? Porque eu fico marinando aquilo ali pra tentar entender como portar, né? Jesus Cristo, caralho. Sei lá que porra foi esse episódio aqui, tá ligado? Tô aqui, só falei um monte de coisa. Esse podcast aqui tem meio dessas, assim, né? E aí, pra mim, é claro o que eu tô fazendo aqui, né? Bom, não sei se você tá aí até agora, se você tiver, né? É porque você gostou, né? Fez sentido pra você de alguma forma, tá ouvindo isso aqui. Nem que se for pra me julgar, né? Eu acho que tem um pouco disso também. Se você tá aqui pra ficar me julgando, né? Significa que a minha comunicação tá batendo de alguma forma, né? Tá vendo? É sempre sobre pensar isso, assim. E aí você fica aqui julgando, mas isso aqui é uma... Enfim. Aí agora ficou realmente... Agora é o lugar que eu tô caindo para me justificar sobre o que eu faço e tentar falar sobre o que eu faço. Não. Já está tudo dito, beleza? Tá tudo dito aqui sobre o que eu queria falar, sobre o que eu queria pensar, sobre o que eu andava pensando, tá? Esse podcast aqui é meio sobre isso. Às vezes eu falo muito sozinho em casa. Falo muito sozinho em casa, né? E aí eu às vezes fico falando sozinho, muitas vezes. E eu falo, não, aqui eu quero só ficar falando sozinho. Mas às vezes eu tô falando sozinho e falo, não, esse aqui agora eu tô na vibe de gravar um podcast. Porque tem disso, né? É o espírito que fica flutuando, assim, e agora veio o espírito de podcast. E aí é isso, tá? Esse aqui foi o podcast O Doce Som da Minha Voz, podcast onde o descontrole é certeiro, tá? E agora eu já tô começando a falar de um jeito que eu não gosto mais, tá? Então é isso. Beijo, tchau, eu vou embora. Amei conversar com você. Da próxima vez eu prometo que eu só vou ficar em silêncio por 1 hora e ouvir o que você tem a dizer, tá? Se você ouviu isso aqui, manda uma mensagem ali na DM do Instagram. Te convido a ver o meu canal que eu tô fazendo agora, chama Nome Chamativo com Robert Kiefer, ou ver no meu Instagram aí o que você, né, as coisas ali. O nome chamativo eu ainda não entendi exatamente o que eu tô fazendo, mas são meio que vlogs, não são vlogs, né? Tipo, tem um assunto, eu falo ali mais ou menos o que eu acho do assunto. É mais ou menos isso aqui, só que eu descrevi. Tá bom? E aí os vídeos no Instagram são, né, conteúdos, não sei, entretenimento, comédia,
não sei, crônico, não sei o que é, tá ligado? E eu tenho o Substack também, que são, ali eu acho que são crônicas, né? Eu fiquei pesquisando, parece que o nome disso é crônica. E faz sentido, porque eu adoro ler crônica. Então, é isso. Um beijo, tchau, até, sei lá, até qualquer hora, tá? Não tem horário isso aqui, não. O podcast do Som da Minha Voz acontece quando é pra acontecer, tá? Um beijo, tchau, até a próxima. Eu te amo. Tchau.